Sabe, no futebol de elite, cada detalhe, cada passe, cada dividida, tudo isso pode definir uma temporada inteira. Os times se preparam para enfrentar os maiores adversários, mas e se a maior ameaça de todas fosse uma que eles nem conseguem ver? Hoje a gente vai entender como os maiores clubes do mundo estão lutando contra esse adversário invisível, o risco. Pois é, vamos parar para pensar um pouco. Qual é a maior ameaça real? É o time rival na final? É a pressão da mídia? Ou será que o foco está no lugar errado? É isso. O verdadeiro adversário não veste a camisa do outro time. Ele tá ali, no vestiário, escondido no campo de treino. É o fantasma dos riscos que não são gerenciados. E ele tem o poder de tirar os craques de campo e simplesmente destruir os sonhos de uma temporada inteira. Ok, então vamos direto ao que interessa. Para conseguir derrotar esse adversário, primeiro a gente precisa entender direitinho como ele age. É que por muito tempo a mentalidade era meio que de apagar incêndio, sabe? Um atleta se machucava e só aí todo mundo corria para achar uma solução. E apesar de já existirem vários modelos teóricos por aí, o que faltava mesmo era uma ferramenta prática, um mapa, para que os times pudessem navegar de um jeito organizado por esse verdadeiro campo minado de riscos. E aqui que está o pulo do gato. Gerenciar risco não tem nada a ver com criar uma bolha de proteção em volta dos atletas. Isso é impossível no esporte de elite. A questão é identificar, entender e controlar as ameaças para que elas não decidam o resultado do jogo. É sobre transformar o caos da incerteza numa vantagem estratégica, tudo bem calculado. Beleza, então como é que os times saem dessa de só reagir e passam a agir de forma proativa? A resposta está numa nova abordagem, uma ferramenta pensada justamente para tornar o que era invisível em algo bem visível. A solução é essa ferramenta, a RMP, que é o Plano de Gerenciamento de Risco. E ela basicamente quebra esse problemão em 3 passos bem diretos. Primeiro, o time todo senta junto e coloca na mesa tudo o que pode dar errado, um verdadeiro brainstorming das ameaças. Depois, eles dão notas para cada um desses riscos. E, por fim, traçam um plano de ataque bem claro. E o mais legal disso aqui é como eles transformam o risco em número. Cada risco ganha uma nota de probabilidade e uma nota de impacto. Multiplicando as duas, a gente chega na tal pontuação de prioridade. Um risco com nota 16 é um alerta vermelho total, enquanto um com nota 2 pode só ser monitorado, sem precisar de uma ação imediata. Ou seja, acaba aquela coisa do eu acho e entra a matemática. No papel parece genial, né? Mas a gente sabe que na vida real, no futebol, a história é outra. Será que uma ferramenta dessas funciona mesmo sob a pressão de uma temporada de verdade? Para descobrir, os pesquisadores levaram o RMP para o teste de fogo, o campo. E não foi um testezinho qualquer, não. A ferramenta foi aplicada em todos os 18 clubes profissionais das duas principais ligas do Catar, um pouco antes da temporada 2022-2023. Foi um experimento gigante, na prática mesmo, no calor da batalha do mundo real. E o mais importante, não era só o pessoal da área médica com a prancheta na mão, não. O processo todo envolveu a espinha dorsal do time, médicos, físios, preparadores físicos e até os treinadores. E isso é fundamental, porque a saúde de um atleta não é problema de um departamento só, é responsabilidade de todo mundo. Tá, e quais foram os resultados de aplicar isso numa liga inteira? Bem, eles foram, no mínimo, surpreendentes e revelaram algumas verdades bem inesperadas sobre como os riscos funcionam no futebol de hoje. Olha esse número, 809. Foi o total de riscos diferentes que os 18 clubes identificaram. Isso dá uma média de uns 45 riscos por time. Só esse número já mostra a complexidade gigantesca que é manter uma equipe saudável e competindo em alto nível. E esse gráfico aqui, ele mostra de forma bem clara onde a maioria desses riscos se concentra. Quase 3/4, 72%, eram coisas específicas de cada jogador. Isso quebra totalmente aquela ideia de que existe uma solução única para todo mundo na prevenção de lesões. Cada atleta é um universo diferente. Mas agora vem a parte que mais choca. De todos aqueles 809 riscos, os times planejaram atacar de frente só 1/3, só 33%. Parece loucura, né? Tipo, negligência até. Mas a verdade é bem mais complicada que isso. Essa frase da pesquisa é a peça que faltava no quebra-cabeça. Os times não estavam ignorando os riscos. Eles estavam, na verdade, fazendo uma escolha estratégica de aceitar alguns riscos porque simplesmente não dava para mudar.
E essa talvez seja a maior lição sobre gerenciar riscos. Saber quais batalhas vale a pena lutar e quais é preciso contornar. Mas que riscos são esses que fogem do controle? Pensa na idade de um jogador mais veterano, no orçamento apertado do clube, num calendário de jogos maluco que a liga impõe, ou até mesmo no clima em instalações que não são ideais. Mas só o fato de identificar esses problemas já ajuda muito, porque permite que o time se prepare e se adapte, mesmo que não dê para eliminar a causa do problema. E essa constatação de que muitos riscos não podem ser controlados leva a gente para a lição mais importante de todas. Para os riscos que podem ser gerenciados, não existe trabalho individual. A colaboração não é só uma opção, é a única arma que funciona. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Ele mostra quem ficou responsável por colocar em prática as ações para diminuir os riscos. Repara como as tarefas são bem divididas. A equipe médica tem uma fatia grande, claro, mas a equipe técnica, principalmente os preparadores físicos, também é super importante. Até jogadores e dirigentes aparecem com tarefas. Fica bem visual que manter o elenco saudável é um trabalho de todo mundo junto. E esse segundo gráfico mostra como é que esse trabalho em equipe funciona na prática, as 3 principais estratégias: treino individualizado, comunicação afiada entre os departamentos e um gerenciamento inteligente da carga de treino dos atletas. E o mais importante é que em todas elas a gente vê uma parceria de verdade entre o pessoal da medicina e o da preparação física. Não é um setor mandando e o outro obedecendo, é todo mundo trabalhando em sintonia. Então, no fim das contas, a grande sacada é essa. Ao criar uma estrutura simples e que force a colaboração, essa ferramenta mudou completamente a prevenção de lesões. Deixa de ser algo baseado no achismo, na intuição, e vira um plano de jogo, um plano sistemático baseado em dados e construído com a responsabilidade de todo mundo. A gente acabou de ver como a elite do esporte lida com as ameaças que não se veem para poder alcançar o sucesso. Isso deixa uma pergunta no ar. Seja na carreira, na saúde ou em projetos pessoais, quais são os riscos invisíveis que estão no caminho dos nossos próprios objetivos? E mais importante, como a gente pode começar a mapear esses riscos hoje mesmo?